Foi? Sejam todos muito bem-vindas e bem-vindos ao podcast 01 da nova formação nacional da Avante, uma tendência interna do Partido dos Trabalhadores. Eu me chamo Sara Costa e eu vou estar com vocês durante essa formação. Hoje, com a temática da nossa primeira oficina, a história do PT e suas perspectivas de luta, eu recebo dois quadros importantíssimos, não só para o nosso partido, mas para a nossa tendência, que são eles, Ellen Coutinho, que é a diretora do Centro Sérgio Buarque de Holanda, da Fundação Perseu Abramo, e Eliezer Pacheco, que é o nosso ex-presidente do INEP, dos governos do PT. E aí, sem mais delongas, porque esse podcast é um podcast que você vai escutar rapidamente, eu já vou passar para os nossos convidados, e o primeiro a responder a nossa pergunta é o Eliezer. Eliezer, a gente quer saber de você qual que era o contexto da criação do PT e o que estava acontecendo no Brasil naquele momento. Olá. Bem, a classe trabalhadora sempre buscou forma de organização e de luta. O primeiro partido de esquerda e hegemônico durante décadas aqui no Brasil foi o Partido Comunista do Brasil, PCB, né? A sigla PCB, o nome era Partido Comunista do Brasil. Esse partido, durante toda a sua existência, foi duramente reprimido, teve pequenos interregnos de legalidade e, em função disso, foi perdendo, após a ditadura, principalmente, perdendo suas relações com a classe operária, com os trabalhadores. Mas os trabalhadores buscam sua forma de organização. E nós vamos ter, a partir de 78, o início de uma série de eventos importantes no Brasil, em decorrência do desgaste da ditadura, e vamos ter em 78 já aquela primeira greve de 5 dias ali em São Bernardo, em que Lula se destaca, mas eram greves ainda muito despolitizadas, né? O próprio Lula era um sindicalista clássico, né? Que tinha sido eleito numa aliança, inclusive, lá com um pelego contra a chapa de esquerda, mas que foi alguém que, com a sensibilidade que ele tem, ele foi percebendo qual era o caminho da luta, e quando surge aquela segunda greve, foi a de grandes proporções, ali em São Bernardo, o Lula faz uma viagem a Brasília, e ele conta que, a partir dessa viagem a Brasília, que ele era contra formar um partido, inicialmente, tá? Tem declarações dele nesse sentido. A partir dessa viagem, ele conta que chegou lá no Congresso Nacional, encontrou 2 trabalhadores apenas, que era o Aurélio Pérez, ligado ao PCdoB, era um metalúrgico, e era o Benedito Marcílio, ambos eleitos pelo MDB, no caso, na época, já que os partidos de esquerda eram clandestinos. Ele volta dessa viagem de Brasília, pensando, então, em formar um partido de trabalhadores, muito ainda naquela visão obreirista do início do PT, de partido só de operários, só de trabalhadores, né? Sem ainda aquela compreensão, né, gramsciana, que hegemonia tu constrói sobre outros segmentos. À medida que tu te isola, tu não constrói hegemonia nenhuma. E aí ele começa a discutir, e a primeira manifestação que vai surgir, ele vai a um congresso de metalúrgicos em Belo Horizonte, e é recebido no aeroporto, no Fusquinha do Wagner Benevides, e no caminho até o hotel, o local do congresso, não lembro bem, ele vende ao Wagner Benevides a ideia do Partido dos Trabalhadores. O Wagner Benevides nunca tinha participado desse debate aí, e nem se manifestou. Para surpresa do Lula, no pleno congresso, o Wagner Benevides é o primeiro cara que vai defender a formação de um partido de trabalhadores. O segundo momento importante vai ser o Congresso de Metalúrgicos, ali em Santo André, em que José Cicotti apresenta uma tese defendendo a formação do Partido de Trabalhadores. Estranhamente, ou de uma forma até irônica, essa tese é aprovada por ampla maioria porque a direita do movimento sindical, que também pensava em construir um partido de trabalhadores, um partido
vinculado a eles, seja PTB, ou enfim, estavam discutindo, também apoia a tese. Tá? E essa tese, então, no Congresso dos Metalúrgicos, ali de Santo André, de autoria do José Sicotti, é aprovada por ampla maioria. É interessante que, no primeiro momento, havia uma resistência muito grande. O Lula tinha feito uma reunião lá no sindicato que ele era presidente, com 12 ou 13 sindicalistas, e a grande maioria foi contra, porque eram pessoas vinculadas ao PCB, que entendiam que o PCB era o Partido da Classe Trabalhadora, ou uma vinculada ao MDB mesmo. Né? Então, antes desse evento que falei para vocês, de Santo André, teve essa reunião que o Lula promoveu lá na sala dele, no Sindicato Metalúrgico ali de São Bernardo, e a grande maioria ali, eram 12, 7 foram contra, 5 acompanharam ele nessa tese. Mas era aquela visão, vou dizer, você muito obreirista ainda, do partido sem patrão, né, do partido só de trabalhadores, né, nem tinha esse costume agora de partido dos trabalhadores e das trabalhadoras, não se tinha chegado nesse nível ainda de considerar dos trabalhadores mesmo, né? E nem tinha muitos trabalhadores mesmo participando, a participação da mulher ainda era muito limitada, já existente, mas ainda muito mais limitada do que é hoje. Depois desse episódio, eu acho que um outro episódio importante é no dia 11 de dezembro de 78, quando há uma reunião... Não, isso já é anterior. Outro momento significativo, já falei, o Congresso de Metalúrgicos. Em fevereiro de 79, o futuro PT lança sua Carta de Princípios, que é o primeiro documento do PT, cujo redator foi o Paulo Skramov. Eu até não tenho notícia dele, o Paulo Skramov está na direção nacional ainda ou não? Ele era um químico. Não, Eliezer. Não? Não está na direção nacional. Ele foi dirigente do Sindicato dos Químicos, se não me engano. Né? Ele foi o redator dessa Carta de Princípios do PT. E é outro momento assim, extremamente importante. Mas, paralelamente a esse movimento, mais liderado pelo Lula, pelos metalúrgicos, havia um outro movimento também de criar um partido de trabalhadores, liderados pela esquerda do MDB, tendo à frente o ex-deputado cassado Almino Afonso. Vocês já ouviram falar nele, foi um deputado muito destacado. Eu acho que ele até voltou a ser deputado, depois da anistia também, onde reunia elementos da esquerda do MDB. Mas não conseguiram avançar muito, boa parte desses acabaram aderindo a esse movimento do Lula, e acho que um outro episódio importante é no dia 13 de outubro de 79, no restaurante Churrascaria São Judas Tadeu, lá em São Bernardo, em que eles organizam, então, o movimento pró-PT. Né? Começa a ter um funcionamento de partido e aprovam também a proposta da criação da Central Única de Trabalhadores. Bom, a partir daí, esse movimento pelo PT, não confundir com o movimento PT, né, que é outra coisa, ele começa a receber adesões. Tá? O primeiro deputado a aderir desde o começo foi o Edson Cair. Todos eles vinham do MDB, lógico. Né? O Edson Cair, Edson Cair era do Rio de Janeiro. O Ayrton Soares, de São Paulo, vai aderir. O Ademar Santilo, de Goiás. O Antônio Carlos Oliveira, do Mato Grosso. O Luiz Sequinel, de Santa Catarina. E o senador Henrique Santilo. Eram 2 irmãos. Esses 2 irmãos Santilo, de Goiás, ficaram pouco tempo e logo depois eles saíram. Né? Mais tarde também aderiria o deputado federal Freitas Diniz, do Maranhão, fazendo que o PT tenha, então,
a sua primeira bancada. Em São Paulo, o PT já, desde a primeira eleição, tem um desempenho razoável, se elege já, logo após a sua formação, o Eduardo Suplicy, deputados estaduais, né? O Eduardo Suplicy, o João Batista Breda, a Irma Passoni, o Marco Aurélio Ribeiro, Sérgio Santos, Geraldo Siqueira, né? Todos eles vindos do MDB e que aderem à proposta de criação do PT. Bem, esses são, digamos, os momentos iniciais assim, da origem do PT, e a prática institucional vai levando o PT a lapidar algumas formações que ele tinha, por exemplo, a resistência a qualquer tipo de alianças, tá? Uma visão certo isolacionista, inicialmente até todo adolescente é meio arrogante, né? Você falava do PT, do PT, que a esquerda tinha começado com o PT. Não, a esquerda não começou com o PT, né? O PT é herdeiro de uma tradição de lutas, tá? É o primeiro partido de esquerda no Brasil que surge do movimento de massas, né? Porque mesmo o PCB, que é o primeiro, que é o pai de todos, digamos assim, né? O velho PCB, ele surge a partir de uma ação quase que conspiratória, né? de trabalhadores, de artesãos, que na época o mais comum era o trabalho artesanal, o alfaiate, o barbeiro, né? O carpinteiro. Não tínhamos a indústria fabril assim, em grande escala, como vai surgir depois. Então, o primeiro partido no Brasil, e na América Latina, principalmente, né, que surge de um movimento popular, de um movimento de massas, é o PT. Né? Agora, todos nós sabemos, e isso o marxismo nos ensina, que o movimento sindical ele não é revolucionário. O movimento sindical, o máximo que ele chega é a consciência reformista, né, de melhorar as condições de vida. Esse é o limite do movimento sindical. Tá? Entretanto, dentro desse movimento inicial, reformista, digamos assim, iniciado com sindicalistas do ABC, que poderia ser considerado uma linguagem marxista, como a aristocracia da classe operária na época, né? Porque eram operários qualificados, mas bem remunerados. O que ocorre? Ocorre que com a derrota da esquerda armada, né, boa parte dos sobreviventes vem para o PT. Uma parte vai para o PDT, né? O pessoal da LN, principalmente, outros grupos vão para o PDT. Mas a maior parte da esquerda armada, da esquerda que resistira à ditadura de forma militar, e que tinha uma formação marxista, obviamente, vem para o PT. E traz para o PT aquela formação teórica que o PT não tinha. O PT não tinha nenhuma formação teórica. Tá? Era puro instinto de classe. E o terceiro elemento que vai aderir ao PT é o setor progressista da igreja, basicamente as SEBs, as comunidades eclesiais de base. Então, esse pessoal, a intelectualidade de esquerda, revolucionária, e a esquerda, a igreja de esquerda, progressista, vai trazer para o PT a teoria, né? As diversas visões da teoria, não necessariamente a teoria marxista-leninista, mas a compreensão da necessidade de uma teoria que embase a ação. Essa fusão do movimento espontâneo de massas, que se ficasse ali, não ultrapassaria, como eu disse, os limites da reforma, do reformismo, do melhorismo, com esses setores da intelectualidade de esquerda, revolucionária, marxista, e setores da igreja, vai dar essa mescla que permite ao PT essa construção extremamente original, na América Latina, inclusive, né?
É um partido que surge, então, até pela sua heterogeneidade, com a ampla liberdade interna. É o primeiro partido que vai admitir o direito a tendências, a correntes, coisa que os partidos marxistas não reconhecem, não admitem. Tá? E a existência das correntes, né, vai oxigenar o PT. Né? As correntes têm muitos problemas, não vamos dizer que é tudo uma maravilha, não, as correntes trazem muitos problemas ao PT, mas as correntes são também a base que garante a democracia interna, a que permite a diferença de opinião. O problema da corrente é quando tu coloca a lógica da corrente acima da lógica do partido. Isso ocorre também, às vezes, né? À medida que tu coloca a lógica da corrente acima da lógica do partido, o interesse da corrente em cima do interesse do partido, aí passa a ser um problema. Tá? Em eleições sindicais, quantas vezes correntes do PT fazem aliança com outros setores de fora do PT para derrotar uma outra corrente interna? Isso acontece. Tá? Aí realmente é um problema, tá? Que deve ser combatido. Mas, de qualquer forma, o PT é uma construção absolutamente original e que cumpre um papel fundamental na sociedade brasileira. Eu deixo, para finalizar mesmo, uma pergunta ou um questionamento que é uma dúvida que assalta os setores de esquerda. O PT é o partido estratégico, isso é, o partido que vai ir até a transformação radical da sociedade, ou o PT vai cumprir uma tarefa histórica por um período e dali vai dar margem ou origem a outros partidos que levem adiante esse processo? E essa é uma questão para a qual eu não tenho resposta e, portanto, eu chuto a bola e a Ellen vai responder tudo isso. Ficou no tempo, perfeito, Eliezer. Muito obrigada. Ellen, então, quais as perspectivas de luta que o PT já assumiu e continua assumindo? O que mudou, o que não mudou nesses 43 anos? Então, boa tarde, Sara, boa tarde, Eliezer, boa tarde a companheirada Avantina que está nos escutando de vários lugares do país, dessa tendência interna do PT, importante para puxar o PT para a esquerda. Que bom que nós estamos nesse momento. Eu estava aqui recuperando, quando a Sara me disse que faria essa pergunta, eu estava recuperando o manifesto de fundação do PT, né? Utilizado no movimento pró-PT, é um dos documentos mais bonitos do partido e atualíssimo, né? Um documento que já tem 43 anos e que é extremamente atual. E nesse manifesto o PT afirmava valores fundamentais, né? Os valores da democracia, da defesa da democracia. Tem um trecho que ele diz que a democracia os trabalhadores, uma das mais importantes lições que o trabalhador brasileiro aprendeu é que a democracia ou virá pela sua mão ou ela não virá. Então, está lá no nosso manifesto e chama a democracia. O PT nasce nesse momento de enfrentamento à ditadura, né, Eliezer, de superação da ditadura, nasce ali reivindicando, né, as diretas já, né, a eleição para presidente. Eu tenho um cartaz bonito no Centro de Memória que diz: presidente, quem escolhe é a gente. O Centro de Memória da Fundação Perseu Abramo, que é o Centro Sérgio Buarque de Holanda, que tem um site que pode ser acessado e a turma pode ver os documentos do PT, pode ver a história do PT. A gente tem aí elementos da história do PT importantes registrados no Centro de Memória. Inclusive, tem um projeto de história oral que conta com vários companheiros e companheiras que fundaram o nosso partido, né, e que contam, a partir da perspectiva deles, esse movimento de fundação do PT. Mas sobre o manifesto, ele, além de afirmar a democracia como um valor importante, afirma a luta por condições melhores de vida, a luta contra o sistema econômico e político vigente, um sistema que beneficia minorias, né, e a importância da participação das massas nas decisões da sociedade, a defesa das liberdades civis, da democratização da sociedade em todos os seus níveis, né? Das decisões sobre a economia, sobre a política econômica estarem submetidas ao trabalhador, à trabalhadora brasileira. Então, já no manifesto de fundação do PT, todos esses elementos aparecem, né? E o Eliezer falou que é um partido que, lá ali no início, é o partido dos trabalhadores, né? E hoje a gente reivindica dos trabalhadores e das trabalhadoras para demarcar a presença feminina, a presença feminista que constrói esse partido, mas já lá no manifesto de fundação fala das mulheres,
fala dos indígenas, que no manifesto ainda é citado como índio, e que hoje nós tratamos corretamente como povos indígenas, né? Fala dos negros e negras, enfim, fala da diversidade que compõe esse país. Nós já estamos citados dessa diversidade, esse reconhecimento dessa diversidade da sociedade brasileira e da classe trabalhadora, dos pobres do nosso país, ele já está citado ali no nosso manifesto de fundação. E comparando com a atualidade, que a gente incrementa? Eu acho que as nossas agendas, elas evoluíram, as nossas agendas, elas amadureceram, né? Essa agenda da ampliação da democracia em todos os níveis, ela amadureceu. A agenda que alguns chamam de identitária, que para mim é civilizatória, como a agenda do antirracismo, a agenda da maioria da população brasileira, porque os negros e negras no nosso país são a maioria da população brasileira, as mulheres representam a maioria da população brasileira, né? Então, a agenda feminista, a agenda de direitos das mulheres, a agenda de direitos das pessoas LGBTQIA+, né, de combate às opressões, essa agenda ficou mais forte dentro do PT, sem desprezar a centralidade da agenda, que é a agenda dos trabalhadores, né, que é a pobre, que é a agenda de enfrentamento ao sistema econômico vigente que nós temos hoje. E sistema econômico que hoje, principalmente no Brasil, né, em abril de 2023, que nós temos feito debate com toda a sociedade brasileira sobre essa agenda econômica, né? O governo Lula começou agora no início de 2023 e precisou enfrentar a agenda dos juros. Eu não sei se Sara está me ouvindo, eu acho que ela caiu, mas ela está com um ainda aqui. Sara? Rapidinho, Ellen, para eu voltar aqui para a nossa gravação, que o meu computador apagou, mas ele está ligando de novo. Tadinho dele. O outro está gravando, não? Não, mas a gravação que a gente fez está salva porque estava na nuvem. Aí agora eu inicio a segunda para a gente poder continuar aqui. Tá bom. Se bem que tá vendo, eu acho que você pode continuar falando, que eu tô vendo aqui que ele tá dando um REC. Então, isso quer dizer que a nuvem continua gravando. Para mim ele continua gravando também. Então tá bom, então, vou continuar. Vamos lá. Então, essa agenda é uma agenda que amadureceu nesse período. E aí eu falava do governo Lula, né, que começou agora em 2023, nosso quinto governo do Partido dos Trabalhadores, e que começa com muita força dessa agenda econômica, né? O governo neoliberal, o governo fascista que nos antecedeu, que dominou esse país por 4 anos, foi um governo de desestruturação do Estado e um governo de destruição da economia brasileira, né? E na saída deles, eles garantem um mecanismo que é o mecanismo do Banco Central autônomo do quê, né? Só se for da população brasileira, porque ele está autônomo da população brasileira, mas está submetido aos interesses do setor financeiro aí da nossa sociedade. Então, a gente pega esse mecanismo que foi garantido por esse governo de manutenção dessa política neoliberal, uma política nefasta para o país, e a gente enfrenta isso em público. A gente afirma a centralidade da redução da taxa de juros em público, como tem acontecido. Isso já era, a gente já falava disso há 43 anos atrás, já falava disso na década de 80, quando a gente fala sobre a política econômica estar submetida aos interesses do povo, né, às necessidades do povo brasileiro, e nós reafirmamos isso novamente agora em 2023. Então, eu acho que nós amadurecemos a pauta política, né? A gente já falava em sustentabilidade, hoje nós falamos em transição ecológica. Então, nós amadurecemos a pauta política que nós defendíamos há 43 anos atrás. Até porque a sociedade brasileira se transformou, mas ela não se transformou, digamos que, no caminho de uma sociedade mais justa, mais igualitária. É fato que as nossas lutas garantiram que nós conquistássemos direitos que nós não tínhamos há 43 anos atrás. Mas é fato também que nós ainda temos muita luta pela frente. E, quiçá, digamos, nós que somos 2 mulheres negras, que sabemos que a base da pirâmide dessa sociedade, a base da opressão dessa sociedade pesa mais em cima das mulheres negras pobres, né? Então, acho que nós amadurecemos essa pauta política que nós defendíamos há 43 anos atrás, mas ela não mudou completamente. Ainda é de justiça social, ainda é de democracia, ainda é de construção de cidadania plena para o povo brasileiro. Ellen, muito obrigada. Eliezer, muito obrigada. Gente,
A gente fica... É rapidinho, eu disse para vocês que ia ser rapidinho, é para você se preparar para a nossa primeira oficina dessa nova Jornada Nacional da Avante. Nosso primeiro encontro para a turma de domingo vai ser no dia 16 de abril, logo, daqui a 2 dias, e para a turma de quarta-feira, no dia 19 de abril. Eu agradeço muito a participação de vocês, eu vou deixar um espaço para vocês se despedirem aí da nossa militância. E é isso, pessoal, a gente se encontra no próximo podcast. Eliezer? Pessoal, gente, se vocês quiserem, deixa o beijo de vocês e a gente termina aqui. Tchau, companheirada. Vamos nos encontrar nas oficinas. Até mais. Um beijo, pessoal.